Preste atenção, já quero deixar muito claro para você uma coisa. Por pior ou por mais difícil que seja a sua situação financeira, não desça ao Egito. Por pior que seja a sua condição financeira, a sua situação financeira, não desça ao Egito. Vou te explicar o que isso quer dizer. A Bíblia começa aqui dizendo que houve uma grande fome na terra. Quando a Bíblia fala disso, ela está falando de crise financeira. Não é que Isaac teve fome, não é que ele não comeu aquele dia. O que a Bíblia está dizendo é que houve uma crise financeira. Não tinha chuva, não tinha plantio, não tinha comida em lugar nenhum. O país inteiro começou a passar necessidades. Os animais começaram a morrer, as pessoas começaram a morrer de fome, morrer de sede. Quando a Bíblia fala de fome, ela está falando disso, de uma crise financeira muito grave. Já tinha acontecido outras vezes, como aconteceu na época de Abraão, e agora volta a acontecer na época de Isaac. A crise é tão grande no país e no lugar onde eles estão, que Isaac toma uma decisão, pega a família dele e faz o que qualquer pai de família faria. Vou procurar uma condição melhor para minha família em outro lugar. E qual é o lugar da terra que naquela época tinha dinheiro, tinha comida, tinha água? Era o Egito. Se a gente falar de Egito, irmãos, hoje o Egito não significa muita coisa. Mas quando a gente fala de Egito na época do Velho Testamento, nessa época aqui, é a mesma coisa que você estivesse falando dos Estados Unidos ou da China, que são os dois países mais poderosos hoje. Quando você pensava em prosperidade naquela época, o primeiro lugar que vinha à cabeça de todo mundo era Egito. Rapidinho. E a Bíblia diz que Isaac toma a decisão que a maioria estava tomando. Vou sair daqui, vou para o Egito procurar condições de vida, condições de sobrevivência. Ele sai de onde está caminhando, para numa determinada cidade que era a caminho do Egito, e lá Deus aparece para ele. O versículo 2 fala que Deus apareceu para Isaac. E qual foi a ordem de Deus? Não desças para o Egito. Não desça ao Egito. O Egito é um lugar que tinha comida? Sim. Tinha dinheiro? Tinha recursos? Sim. Só que quando a gente fala de Egito, na Bíblia, no sentido espiritual, o Egito representava as coisas do mundo. Materialmente falando, era um lugar de prosperidade. Mas quando a Bíblia fala de Egito no sentido espiritual, a Bíblia sempre vai relacionar o Egito com o pecado, com as coisas do mundo. A Bíblia chama o Egito de casa da escravidão. Foi onde os filhos de Israel ficaram lá mais de 400 anos, escravizados, servindo a Faraó. Era uma terra onde as pessoas eram idólatras, era uma terra onde as pessoas não tinham temor de Deus, era uma terra onde as pessoas adoravam a todo tipo de deuses. Então, o Egito tinha dinheiro? Tinha, mas era um dinheiro contaminado. Tinha recursos? Tinha, mas era uma terra contaminada pelo pecado e pela idolatria. Quando Deus diz para Isaac, não vai para o Egito, o que Deus está dizendo para Isaac é, não recorra a coisas erradas, contaminadas ou suja por causa dessa crise. O que Deus está falando para Isaac é, lá tem dinheiro, Isaac? Tem, mas o dinheiro de lá é sujo. Lá tem prosperidade? Tem, mas a prosperidade de lá é uma prosperidade contaminada pelo pecado, e eu não quero você no meio disso. Aí eu te pergunto o seguinte, você está na situação de Isaac, o que é que você faz? Na sua casa, na sua terra, na sua cidade, não tem o que fazer. Não tem trabalho, ninguém tem dinheiro, ninguém tem comida, os animais estão morrendo, não tem água em lugar nenhum. E aí o único lugar que você sabe que você vai ter trabalho, vai ter dinheiro e vai ter comida é no Egito. Só que quando você está indo, Deus manda você voltar. A pergunta é, o que você faz? Salva a sua família, coloca a sua necessidade física em primeiro lugar, ou você obedece a Deus e fica no lugar da terra seca? A gente pensar aqui agora, eu tenho certeza que você como crente vai falar assim, ó, obedece a Deus. Sim ou não? Só que é muito fácil a gente falar isso daqui, olhando de fora. A maioria aqui tomou café antes de vir para o culto, não tomou? Comeu um pão, comeu alguma coisa? Ou vocês estão em jejum?
A gente está de barriga cheia. É fácil a gente tomar uma decisão dessa. O difícil é você tomar uma decisão dessa de barriga vazia. O difícil é você tomar uma decisão dessa quando você abre o armário da sua casa e não sai nada, só sai poeira lá de dentro. A geladeira você abre assim, irmão, só tem luz e fumaça lá dentro, tem nada. E garrafa de água, só isso que tem lá. Irmão, aí nessa hora é difícil você falar, é difícil você dizer assim, ó, o que você faz? Obedece a Deus e fica na terra seca ou vai para onde tem comida para salvar a vida da sua família? Já contei para vocês aqui o caso do irmão que a gente foi atender e o diabo tinha entrado no filho dele, o filho dele estava passando mal, se contorcendo dentro de casa, e quando a gente chegou lá com o pastor Francisco para orar, Deus revelou para o pastor Francisco que aquele irmão tinha recebido uma proposta. Qual foi a proposta? Fazer um bonde, pegar uma mochila em tal lugar e trazer para tal lugar. Só que a mochila era de coisa errada, era mochila com material ilícito, né? Vamos dizer assim. E esse irmão recebeu essa proposta e já estava quase aceitando. Aí você diz assim, ó, como é que um crente aceita uma proposta para carregar droga, para fazer um serviço de droga de um lugar para o outro? Eu nunca faria isso. Só que aquele irmão estava passando uma crise financeira há muito tempo. A casa dele não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha absolutamente nada. E ele com criança pequena dentro de casa, esposa para sustentar, que também não estava trabalhando. E aí você diz assim, eu jamais faria isso. Mas quando a fome aperta, irmão, aquele irmão já estava pensando seriamente em aceitar a proposta, e eu penso que se Deus não tivesse revelado para o pastor, ele teria aceitado a proposta, mas porque a fome estava muito grande. Porque a crise, a situação que ele estava passando, estava muito grande. E aí, irmãos, é a hora que não é tão fácil assim a gente escolher entre uma coisa e outra. Quando Deus aparece para Isaac, Isaac está no meio de uma fome grave. E a ordem que Deus dá para Isaac é: fica, porque onde você está, eu vou te abençoar. E aí, irmãos, mais uma vez, eu tenho que lembrar para você uma coisa: a gente serve a Deus pela fé. Porque quando Isaac ouve Deus falar assim, eu vou te prosperar, aonde você está, o que ele olha, irmãos, é seca. E Deus dizendo assim, ó, fica aí que vai dar certo, fica aí que eu vou te honrar. E ele olha assim, irmão, não tem nada. Só que servir a Deus, a gente tem que viver pela fé. E se você quer viver a bênção de Deus, a prosperidade de Deus na tua vida, você vai precisar viver pela fé, mesmo diante de cenários que você vai olhar e não tem nada. E às vezes o pouco que tem, Deus diz assim, ó, não quero que você participe, não quero que você vá. Quando a gente fala de descer para o Egito, irmãos, a gente está falando de não se valer de métodos ou de coisas erradas para a gente ter dinheiro. Então, quando a gente fala de coisa errada, a gente que é cristão, a gente que serve a Deus, eu estou falando de dinheiro sujo, de coisas ilícitas. Eu estou falando de você se envolver com agiotagem. Eu estou falando de você mexer com apostas. Hoje em dia o povo está mexendo com coisas. O que eu vejo de crente pegando dinheiro com agiota e até fazendo agiotagem, ou então se envolvendo com aposta de todos os tipos, são coisas que... mas dá dinheiro, pastor. Mas Deus não está no meio dessas coisas. Eu estou falando de fraude, sonegação, eu estou falando de dinheiro que às vezes a pessoa te dá um troquinho a mais lá e você, ao invés de devolver, fica com você porque você está precisando. E tem uns que ainda dizem assim, é bênção de Deus, Deus me abençoou, eu ganhei um troco a mais aqui, um dinheiro que nem era, e às vezes o dinheiro era dos outros. Alguém vai perder o emprego porque te deu o dinheiro errado e você achando que é Deus que está te abençoando. Se é ilícito, por mais que você esteja precisando, não participe. Se é errado, por mais que você esteja em dificuldade, não entra, porque Deus não vai estar com você. Foi isso que Deus falou para Isaac. Isaac, nessa terra seca, eu vou estar do teu lado. Lá na terra do Egito, eu não vou contigo. E aí você diz assim, mas pastor, está dando dinheiro. Não, pastor, mas eu consegui aqui. Mas se você conseguiu de uma maneira ilícita, de uma maneira ilegal, de uma maneira pecaminosa, deixa eu te explicar uma coisa, esse dinheiro vai vir, mas vai trazer prejuízo para a tua vida. Tem dinheiro que a gente ganha, mas ele vem com prejuízo junto. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 10, versículo 22, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta
dores. Quando Deus te dá, não traz problema. Agora, tem dinheiro que a gente pega, tem coisa que a pessoa participa, que o dinheiro vem, a pessoa conseguiu o dinheiro que ela queria, mas junto com aquele dinheiro, vem dor de cabeça, vem doença, vem briga no casamento, afasta da presença de Deus. Aí eu te pergunto, o dinheiro valeu de alguma coisa? Só satisfez uma necessidade momentânea, mas o prejuízo que causou foi muito maior. Porque se envolveu em algo que não deveria, só porque ia ganhar alguma vantagem. E olha só que coisa, irmãos. Não se trata só de coisa ilícita. Se é ilícito, você não tem que fazer. Mas às vezes não é nem questão de ser ilícito. Às vezes a coisa é até certa, mas vai te afastar da presença de Deus. A pessoa está precisando de emprego, está precisando trabalhar. E aí aparece uma oportunidade, vou pegar um trabalho à noite, 7 horas da noite. Aí você já sabe que você não vai participar mais do culto, não vem mais à igreja. E aí eu te pergunto o que eu perguntei antes. O que você faz? Coloca a barriga em primeiro lugar ou você confia que Deus vai fazer algo melhor na tua vida? Uma missionária da nossa igreja me contou alguns meses atrás um testemunho. Só ela trabalhando, 4 pessoas dentro de casa, ela, o marido e 2 filhos, só ela trabalhando, o salário dela já não estava dando conta, o marido batendo em tudo quanto é porta, não conseguia trabalho nenhum. Apareceu uma oportunidade para ele, até muito boa de trabalhar, porém o trabalho era à noite. Aí ele ficou naquela, não vou poder ir mais para a igreja. Ela é missionária, falou com ele, meu amor, não pega esse trabalho não, vamos orar que Deus vai abençoar. Passou meses ainda naquele sufoco, Deus abriu uma porta para ele, ele começou a trabalhar, não ia ganhar tanto quanto a porta que era de noite, mas pelo menos não ia atrapalhar de ir na igreja. Ele começou, ainda no período da experiência, Deus fez ele ser promovido dentro da empresa, no período de experiência ainda. Eu te pergunto, a gente fala assim, valeu a pena ser fiel a Deus, mas primeiro ela teve que suportar a prova de passar dificuldade ali, sendo fiel. Às vezes não é que é ilegal, mas vai te afastar da presença de Deus. E eu vejo gente que não está nem aí. Se é dinheiro que vai botar no bolso, ela não está nem aí se vai faltar culto, se vai faltar dentro de casa, não está nem aí se vai ficar longe da família. Ela vai, porque ela só está preocupada com o bolso. E tem coisa, gente, que não é nem de questão de ser ilícito. Não tem coisa que não é nem questão de afastar da igreja. Mas tem coisa que é direção específica de Deus. Aconteceu comigo ano passado isso. Até comentei com alguns irmãos. Ano passado foi um ano que eu tive algumas perdas muito grandes, né? A gente estava vindo bem, muita coisa dando certo, indo para frente, de repente começou a ter um monte de perda. Né? Hoje eu entendo o que foi, e muito do que aconteceu foi por causa do que eu falei aqui para vocês, do espírito de miséria. Mas na época eu não fazia nem ideia, começou a ter muita perda, muita coisa que eu tinha demorado tempo para conquistar, de repente perdi as fontes de renda que eu tinha, o negócio enrolou. E aí eu falei, vou ter que voltar a trabalhar de carteira assinada para me reestruturar, me reorganizar. Comecei a procurar trabalho, apareceram algumas oportunidades, e 3 eu me interessei e cheguei a falar com eles. Olha, gostei, fiz as entrevistas, participei. Só que no primeiro que eu fui, fiz a entrevista, foi online, foi à distância, marcaram comigo o dia para eu conhecer a empresa, assinar o contrato e etc, fazer exame. No dia que eu estava marcado, o Espírito Santo tocou no meu coração que não era para ir. Mandei mensagem, avisei que eu não ia e deixei para lá. Na minha cabeça eu achei que era porque teria que trabalhar um domingo no mês. Não ia ser domingo à noite, ia ser domingo de manhã. Ia faltar a consagração, mas na minha cabeça não teria tanto problema, porque pelo menos no culto à noite eu estava. Quando Deus mandou não ir, eu falei, Deus não quer que eu falte a consagração. Deixei para lá. Continuei procurando. Apareceu uma outra oportunidade, melhor do que essa. Ia ganhar mais e o melhor. Era só segunda a sexta, horário comercial. Excelente, irmão. Excelente. Aí eu pensei comigo assim, Deus não deixou eu ir na outra porque estava preparando uma coisa melhor. Fiz a entrevista online, fiz a entrevista presencial, fiz o exame admissional, cheguei em casa no dia do exame, fui no exame admissional, cheguei em casa, dobrei o joelho para orar, aproveitei que estava cedo, aproveitando na oração, falei sobre o trabalho, falei, Senhor, abençoa, obrigado, que o Senhor possa abençoar, que possa dar tudo certo. Quando eu falei isso para Deus, eu senti um peso na consciência que parece que eu tinha batido em alguém. Parece que eu tinha brigado com alguém na rua, xingado, feito uma vergonha muito grande. O peso na consciência que eu senti, eu não sei te explicar. Na hora eu entendi que o Espírito Santo não queria que eu fosse. E para ele ter colocado o peso na consciência é porque eu já deveria ter entendido que não era nem para ter começado aquela história toda.
Eu, com muito pesar no meu coração, liguei para a pessoa, falei com ela, não vai dar por causa disso, aquilo, outro, sei o quê, não vou poder, e ponto final, e deixei. E aí você fala assim, pastor, deixou para lá porque não estava precisando? Não, irmão, estava precisando muito, mas eu obedeci porque foi uma direção específica de Deus. Não ia me atrapalhar na igreja, não era ilícito, mas foi uma direção específica de Deus. E às vezes vai ter situações na tua vida que Deus simplesmente vai dizer para você assim, ó, não vai, não te quero aí. Ah, por quê? Tem coisa errada? Às vezes não. Às vezes Deus só não quer que você tome aquela direção. E aí você vai precisar de ter muita fé para obedecer aquilo que Deus está te falando. O que eu preciso que você entenda é, por pior que seja a sua crise financeira, não seja controlado pela tua barriga. Não seja controlado pelas tuas necessidades. Por quê? Porque o diabo vai explorar isso ao máximo. O diabo não aparece para te oferecer proposta na hora que está tudo bem, irmão. O diabo vai te oferecer na hora que você estiver precisando mais. Lembra da tentação de Jesus? Jesus está no deserto, 40 dias jejuando. E eu quero que você entenda, você pode conferir depois na Bíblia, Mateus capítulo 4, o diabo não fica os 40 dias tentando Jesus. Ele só aparece depois de 40 dias, quando a fome estava no limite. Jesus já estava literalmente morrendo de fome quando Satanás aparece. Ele poderia ter ido no primeiro dia, no segundo, na primeira semana. Ele esperou Jesus ficar morrendo de fome para aparecer e oferecer comida. O diabo não vai te fazer proposta quando tiver tudo bem. O diabo vai te oferecer proposta na hora que você estiver mais necessitado. É por isso que você vê assim, meu Deus, mas fulano era uma bênção na igreja, saiu, está fazendo agora isso, está fazendo aquilo outro. O diabo sabe como joga. O diabo joga na necessidade. O diabo, ele apela, ele vai na sua maior dor e ele te oferece a solução para aquilo ali. Aí a minha pergunta para você é, o que você faz? Você deixa a tua barriga falar mais alto? Você deixa a sua necessidade falar mais alto? Ou você confia que Deus vai fazer algo por você? Deus disse para Isaac, Isaac, não vai. Porque eu vou te prosperar e vai ser do jeito certo. Eu vou te abençoar e vai ser da forma certa. E vai ser no lugar certo. E olha só, irmãos, o que acontece? A Bíblia diz que naquele mesmo ano, Isaac plantou na terra. Irmão, vocês que são mais experientes do que eu com roça, com agricultura, plantar terra seca e sem água para regar, cresce? Dá certo? Mas ele plantou sem ter água e numa terra seca. E cresce. E não é que deu fruto, não é que deu um pouquinho de fruto. A Bíblia diz, foi 100 vezes mais o que ele plantou. 100 vezes mais. Foi algo sobrenatural. E aí alguém diz assim, ó, mas ele teve sorte, porque depois começaram todo mundo a ter inveja. A Bíblia diz que os homens da terra começaram a ter inveja de Isaac. Depois que a coisa dá certo, é muito fácil, né? Olha para mim, olha para você e fala assim, fulano consegue as coisas muito fácil. Fulano cresceu na vida muito rápido. Não sabe, mal sabe a pessoa quantas vezes tu foi dormir com fome, acordou com fome para ser obediente àquilo que Deus te falou. Mal sabe a pessoa quantas propostas você disse não para ser fiel a Deus. Aí quando vê você na bênção, a pessoa quer falar. Isaac, irmão, naquele mesmo ano, Deus fez ele prosperar de uma maneira sobrenatural que começou a causar inveja nas pessoas. E eu quero dizer para você, toda vez que você for fiel a Deus, mesmo na fome, mesmo na crise, mesmo rejeitando propostas boas para servir a Deus, Deus vai te honrar. Deixa eu te contar um testemunho aqui, a gente já vai encerrar. Para a gente finalizar aqui. Todo mundo aqui conhece o Anderson Freire, não conhece? Todo mundo conhece. Quem não conhece o Anderson Freire, de nome talvez você não conheça, mas você já deve ter escutado no mínimo alguma música dele, né? Anderson Freire é aquele que canta Você é um espelho, que reflete a imagem do Senhor, não chore, e daí por diante. E essas e outras músicas. Tem muitos cantores que cantam por aí e faz sucesso com as músicas dele. Ele é um dos cantores mais tocados, assim, não só as músicas dele, mas as composições dele. Ele conta, esse testemunho tem no YouTube, se procurar, eu só não sei como que tá, tem muito tempo que eu já ouvi, mas está lá no YouTube, você consegue procurar. Ele conta que era ministro de louvor na igreja dele, fazia os cultos de domingo lá. Um dia ele tocou lá no culto, acabou o culto, um rapaz veio procurar ele na porta da igreja, estava no culto, eu acho, e parou ele na porta da igreja. E disse assim, rapaz, eu gostei de você,
Gostei da música que você faz, mas você aqui dentro não vai dar certo. Você aqui dentro não é valorizado. As pessoas aqui não veem o seu talento. Aqui dentro você não ganha dinheiro. A igreja paga alguma coisa para você? Não, não paga. Eu faço aqui por amor. Pois é, você aqui dentro não está sendo reconhecido. Mas eu gostei de você, vi potencial em você, sou produtor musical e eu quero te ajudar. A gente vai ganhar muito dinheiro com essa voz que você tem, com as músicas que você tem. Eu vou fazer você explodir no Brasil inteiro, talvez até no mundo inteiro. A gente vai ficar rico, vai ganhar muito dinheiro. Só que aí o homem disse o seguinte: só tem um negócio. Não vai poder cantar essas músicas que você canta na igreja, não. Que essas músicas não vendem, não. O que vende é música romântica. Música do mundo, é isso aí que dá dinheiro. E fez a proposta para ele. Você vem, eu vou te ajudar, vou produzir e a gente vai ficar rico. Irmão, proposta era boa? Financeiramente, muito boa. Só que qual era o problema? Vai tocar para o mundo, vai cantar para o mundo. Muita gente nessa hora fica tentado. Ele falou, olha, eu não posso, o dom que Deus me deu para cantar na igreja, e eu não posso participar, não posso fazer um negócio desse, não posso me misturar. Ele disse que a proposta era muito boa, mas ele falou que não. Passou alguns meses, ele disse que estava na igreja dele um pastor de fora pregando, o pastor parou a pregação, olhou para ele no banco da frente e disse assim: eu tenho que parar a pregação, porque o Espírito Santo está me incomodando para falar com você. E disse assim: olha, o diabo veio aqui dentro da igreja para te buscar. O diabo veio aqui dentro da igreja, mandou um enviado dele aqui dentro da igreja para te fazer uma proposta e te levar para o mundo. O diabo tentou te levar para tocar no mundo, mas você foi fiel e falou que não. E aí o pastor disse para ele: se prepara, porque em menos de 1 ano eu vou te tirar daqui. Os maiores cantores desse país vão te ligar e vão implorar para gravar as suas músicas. O seu nome vai tocar em todas as rádios do país e o seu telefone não vai parar de tocar e você vai ser procurado por todas as pessoas desse país. Irmão, ele lá no interior de não sei de onde, essa foi a palavra que Deus deu, por causa da fidelidade dele. Ele disse que passaram-se alguns meses disso. Ele já trabalhava num estúdio, fazia música, fazia composição, mas ninguém nem sabia do que ele fazia. Ninguém sabia. Ele disse que um dia recebe uma ligação. Do outro lado da ligação falou assim: é o Anderson que está falando? Oi, Anderson, tudo bem? Aqui é a Cassiane. Mas Cassiane da onde? Cassiane que canta. Cassiane que canta. Aí a Cassiane foi e cantou. E é a Cassiane que a gente conhece, que canta os hinos que a gente canta aí na igreja toda vez. E ele assustou. Ela falou assim: ó, chegou uma música aqui para mim e disseram que foi você que fez e eu preciso gravar essa música. Ele disse que não sabe quem pegou, como que chegou para ela, mas chegou para ela. Passou algum tempo, liga para ela uma pessoa, Amando da Aline Barros. Aí falou para ele: grava uma música para mim, escreve uma música para mim porque eu quero gravar. Aí ele fez aquela música que a Aline Barros canta, Remove a Minha Pedra, ele fez para ela. E ele disse que começou a receber ligações de todos os cantores evangélicos do país pedindo para gravar a música dele. E ele até hoje ele fala: eu não sei quem deu meu número, eu não sei quem falou que eu fazia música, eu não sei como chegou para eles, mas Deus começou a soprar o meu nome. E aí ele fez uma canção, fez um hino que vocês também conhecem, que a gente canta na igreja, que ele diz assim: ó, Senhor, não vou dividir a minha adoração. Essa música, o nome dessa música é Fidelidade. Por que ele fez essa música? Porque quando o diabo fez a proposta para ele, ele foi fiel a Deus. E por causa da fidelidade, Deus disse: eu vou te colocar no país inteiro. Então termino aqui dizendo para você o seguinte, irmãos: eu e você não precisamos nos corromper para sair da crise. Pastor, estou passando uma fome, você não sabe como é que está lá em casa. Nem quero saber. Mas seja fiel a Deus, quieto, calado, chora de madrugada orando ao Senhor e fica tranquilo, porque quem te fez a promessa é fiel. Deus está vendo a tua dor, Deus está vendo a tua crise, Deus está vendo a tua fidelidade, e a fidelidade que você tem hoje, Deus vai honrar.